Todo mundo adora uma boa sacanagem. E a grande sacanagem é que ninguém tem coragem de admitir. Pergunte só da sua mulher. A verdade é que desde que Adão comeu a maçã, a Eva e a serpente, na primeira suruba com zoofilia e clorofilia da história, o ser humano vem inventando mil e um macetes para atingir um êxtase mais profundo, mais demorado e mais pleno de satisfação sexual. Usar supositório de cocaína não tem nada a ver com isso. Oi gente, eu sou Márcio Antonelli e começando por aqui mais um Literatura da Gente, o seu programa de literatura. Lembrando que todos os domingos, tá? Você vai lá no nosso canal, no YouTube, se inscreve, dá aquele like, assim ou assim. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. E hoje o programa recebe aqui com muita alegria, né? Um dos grandes representantes da nossa literatura daqui da cidade de Manaus, do Amazonas, Simão Pessoa. Simão Pessoa, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Toda iniciativa para levar literatura para o nosso povo é bem-vinda. Estão de parabéns. Perfeitamente. Como eu sempre faço, eu vou ler aqui, né, uma biografia aqui do autor, para vocês tomarem conhecimento, né, da caminhada, da luta, né? Simão da Silva Pessoa nasceu em Manaus no dia 10 de maio de 1956, filho de Simão Monteiro Pessoa e Celeste da Silva Pessoa. É engenheiro eletrônico, formado pela UTAM em 1977, com pós-graduação em administração pela FGV São Paulo, 1989. Poeta, compositor e cronista. Foi fundador e presidente do Sindicato de Escritores do Amazonas e do coletivo Gens da Selva. Publicou os seguintes livros de poesia: Old Fashioned, não sei se a minha pronúncia foi correta, Simão, 1977, Ócio dos Ofídios, 1978, Carajo, 1979, Miss Heartbreak, 1980, Trastes e Contrastes, 1981, Porandubas, 1984, Brinca com Meu Brinco, 1986, Guarânia com Guaraná, 1989, Matou, Baixou e Foi ao Cinema, 1992, Mulheres, 1995. Barbárie na Selva, o assassinato de Delmo Pereira, em parceria com Antônio Diniz, publicado em 2011, e por aí vai. É muita estrada, Simão. Como é que é isso, Simão? Um técnico em... Um tecnólogo, né? Um engenheiro. Um tecnólogo que se tornou um poeta, um escritor. Como é que se deu isso? Fala aí um pouco. Na verdade, eu comecei a fazer poesia em 77, depois que eu li um livro do Aldilson Filgueira, o Malária e Outras Canções Malignas. E eu vi que aquele era o caminho mais fácil para pegar a mulher, porque acho que a existência humana, né, do ser humano é pegar a mulher. Então a gente trabalha para pegar a mulher, escreve para pegar a mulher, quer ficar famoso para pegar a mulher e vai tocando isso pela frente. Eu comecei a fazer poesia, depois passei para prosa. E hoje estou fazendo mais livros sobre folclore, né? É muito mais divertido, eu acho. Tentando resgatar a cultura popular. Inclusive, tem aqui os livros, né, o Simão Pessoa, olha só. Não sei nem por onde eu começo, que é uma produção muito... O Alô Doçura é a reunião dos 3 livros, né? O subtítulo dele é Os Protocolos Secretos da Amoal. A Amoal é a antiga e mística ordem dos abatedores de lebre. É uma confraria parecida com a maçonaria, só que a nossa é a machonaria, né? É para os machos. E aí tá junto aí, tá o Manual do Canalha, o Manual do Espada e o Manual do Garanhão. E alguns textos. E já que você falou no Manual do Canalha, eu tenho aqui a primeira edição, né? Essa primeira edição foi lançada em 2003 no Bar do Armando. Manual do Canalha, Simão Depois Pessoa. foi editado pela Top Books 2 vezes. E me diz uma coisa, Simão Pessoa, o Manual do Canalha, do que trata, afinal de contas? É uma provocação? Não, é porque hoje está, por exemplo, esse livro seria quase impossível hoje com esse pessoal da lacração, né, do politicamente correto. Então, graças a Deus, foi um livro de 30 anos atrás.
O único que eu acho que o Milor Fernandes elogiou na Veja, que era o livro mais engraçado que ele já tinha lido, aquelas coisas todas. Mas é basicamente ensinando truques para conquistar mulheres. É basicamente sobre isso que se trata. Como é que você vai ganhar uma mulher num bar, como é que você vai ganhar uma mulher numa boate, o que a mulher gosta de fazer na cama, o que você tem que fazer para ela não te cornear. Né? Tem 500 tipos de corno, por que os caras viram corno. Então tem todos esses ensinamentos básicos para a gente trilhar a senda do bom caminho, que é o bom combate, o combate de Eros. E ser feliz, parece. E ser feliz, parece, principalmente. Né? Então tem que seguir à risca esse manual, né? Eu não digo à risca, mas é bom você começar com algumas instruções básicas para não trocar as bolas no bom sentido. Simão Pessoa, eu percebi que o humor, né? Assim, o hilário, o sarcasmo está muito presente na tua escrita, né? Você, certamente, eu posso estar errado, você leu muito o Fernando Veríssimo, o Milor Fernandes. Eu adoro esses caras, né? Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto. Tem alguma... Tem, eu acho que a gente vai enfrentar esse mundo cada vez mais cruel. A gente tem que ter uma dose de sarcasmo, de não levar a sério, né? De desacralizar essas criaturas, tipo esse Bolsonaro que está aí. Então a gente tem que sacanear esses caras, porque esses caras não são os vermes, não valem nada. E os caras que faziam bem isso era o pessoal da turma do Pasquim, né? Em plena ditadura, eles conseguiram ter uma posição política, né? Contra a ditadura, contra a supressão das liberdades, e de uma forma engraçada, né? Ironizando. Então toda uma geração se criou entendendo as ironias que havia naquela linguagem. Eu me lembro que quando o Aldir Blanc fez aquela música com o João Bosco, caía à tarde feito um viaduto, um monte de gente não entendeu. Pô, tinha caído um viaduto lá do Paulo de Frontin, lá no Rio de Janeiro, tinha morrido um monte de gente. Então a gente da minha geração entendia perfeitamente isso. Mas o moleque hoje, o que tem a ver cair à tarde com cair um viaduto, né? Então a gente passou nisso, porque tinha uns caras bons, como o Ivan Lessa, né, que era um puta jornalista, o Fausto Wolff, que era outro puta jornalista, e esse pessoal sempre trabalhou, a matéria-prima deles era o humor, né? O Luiz Fernando Veríssimo, o Aldir Blanc, e o próprio Milor Fernandes, que para mim foi o maior de todos, né? Junto com o Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta. E eu li muito isso, desde eu comecei a ler com 14, 15 anos, esse pessoal. Fui assinando do Jornal Verso também, que publicava muitos cartunistas, muitos desenhistas, muito pessoal de humor. E acabei indo mais para essa linha, né? Para a linha do sarcasmo, da ironia. Algumas coisas eu escrevo sério, mas 90% dos meus livros são de humor. Certo, muito bem. E essa tua relação com a poesia, assim... Tu não escreve poemas não, né? Mas... Cara, eu escrevi muito, até acho que 95, acho que o último livro foi Mulher, dedicado às 1.200 mulheres que eu tinha pego. Certo. E aí eu tive que fazer um resumo, cada letra era uma, né? Afrodite, B de Bruna, C de não sei quem, de Carolina e tudo mais e tal. E aí eu parei, porque naquela época eu estava pensando em continuar com poesia, mas depois eu vi que poesia não levava muito, não tinha muitos caminhos, né? Estava muito fechado. Teve uma época que o pessoal começou a fazer haikai, então só publicava haikai para cá, haikai para lá e tudo mais. Aí eu fiz um livro sacaneando com isso, chamado Matou, Baixou e Foi ao Cinema, né, com haikai. Esse livro tem a apresentação do Luiz Bacelar, do poeta Luiz Bacelar. E aí me desencantei com a poesia. Coincidiu de a Danusa Leão estar lançando um livro, acho que na Sala com Danusa, falando sobre como é que a mulher devia se comportar e tudo mais e tal e tal. E eu vi que fora os livros de autoajuda, do Ogê Mandino, desse cara, não tinha nada falando para os machos, como é que os machos deviam se comportar e tal. E aí eu fiz o Manual do Canalha, e daí a partir daí comecei a ficar mais no caminho da prosa do que da poesia. Perfeitamente. Eu te fiz essa pergunta porque, olha que eu encontrei aqui, né? Essa edição aqui é uma antologia, na verdade, Marupiara, uma antologia de novos poetas do Amazonas que você faz parte. Éramos novos, né? Esse livro é de 88, então a gente era nova. Eu tinha 18 anos na época. Hoje somos os velhos. E aí, aqui no Traços Autobiográficos, tu fala uma coisa que eu achei interessante, Simão. Você fala bem assim: no ano em que nasci, 1956, Bertolt Brecht morreu de desgosto. Mas não sei se existe qualquer relação entre
uma coisa e outra. Meus livros publicados são deploráveis. Minha poesia, principalmente, ela está prestes a se tornar uma lésbica enfurecida, armada de navalha. Bem sarcástico. Pensa assim... Tem uma parte mais no final que eu falo assim, mas no fundo eu quero voltar ao útero. Ao útero de qualquer pessoa. Certo. Que resume mais ou menos essa trajetória, né? Mas era uma tiração de sarro, né? Nessa época eu fazia poesia séria, não tinha muito humor. E aí isso foi uma iniciativa, acho que da Secretaria de Cultura, do André Gatti, que estava na secretaria, acho que era na época do Lino Cícero, o Guto Rodrigues e tal. E quem coordenou foi o Aníbal Bessa. O Aníbal Bessa faleceu em 2009, era muito meu amigo. Teve uma vez lá que os caras fizeram, acho que foi a Crítica, fez um suplemento lá, com os poetas que faziam aniversário em número redondo. Acho que foi em 2006, se eu não me engano. E aí eu fazia 50 anos na época, o Aníbal fazia 70, o Elcio Faria fazia 80 e o Thiago de Mello fazia 80, 70, 60, 50. Quer dizer, se o Aníbal tivesse vivo, esse ano a gente estaria completando. Eu fiz 65, ele estaria fazendo 75, o Elcio fez 85 e o Thiago de Mello fez 95. Mas eu tenho uma boa relação com os poetas, né? Meus grandes amigos é Maria Pinto, Tenório Teles, Célio Cruz, são poetas, compositores, poetas, Antônio Pereira, então, pessoas com quem eu tenho uma convivência muito boa. Perfeitamente. Outra pergunta que eu ia te fazer, Simão, é que você é da geração do mimeógrafo, né? O mimeógrafo ele surgiu ali nos anos 70. Bem ali, bem no apogeu mesmo, no auge da ditadura militar. E eu acho que o mimeógrafo foi uma ferramenta de luta, de resistência, né? Exatamente. E também se inseriu dentro da literatura marginal dos anos 70. Aí vamos pegar o Torquato Neto, o Cacaso, Chacal, Charles, Leminski, Tavinho Paz. É que na realidade, por exemplo, o Torquato se matou em 72, que a barra já estava muito pesada, né? Mas em 71, o Chacal tinha feito um livro em mimeógrafo, porque mimeógrafo era quase subversivo, né? Mas todo diretório acadêmico tinha um escondido, era aquele mimeógrafo a álcool, né? Você ficar todo sujo de manipular as folhas e tal. E aí, com uma folha você dobrava ela em 4 partes, grampeava, estava com o livrozinho. Eram poemas curtos, falando normalmente sobre o cotidiano. E ele fez o primeiro livro que o Chacal fez foi o Muito Prazer Ricardo, que era o nome dele, né? Ricardo. E começou a vender ali em Ipanema. O Torquato viu isso, botou na coluna dele, Gelé Geral, que a gente tinha na última hora, falando sobre isso e tudo mais e tal. E depois um monte de poetas começaram a fazer a mesma coisa. E aí começaram a surgir grupos, né? Lá no Vicigana, no Rio de Janeiro, que era o mais importante. Mas aí tinha o Sangue Novo, lá em São Paulo, tinha o Picaré, em Santos. O próprio Nicolas Beck começou a fazer produção em Brasília, chegou a ser preso, confiscaram o mimeógrafo que ele tinha em casa e tal. E aí, quem cunhou o termo marginal foi a Heloísa Buarque de Holanda, mas não era no sentido de marginal de bandido, de bandagem. Era marginal porque estava circulando à margem das editoras, das grandes editoras, né? Ninguém publicava poesia na época, então a solução que tinha era você faz seus próprios livros, você vende, né? Voltando a ser aqueles menestrel da Idade Média, né? Sai para a porta do cinema, tem uns caras lá, coisas como as pessoas fazem ainda hoje, né? Vai lá, o pessoal está interessado, ninguém queria ganhar dinheiro com aquilo, o dinheiro era suficiente para comprar papel e fazer novas impressões e tudo mais. Dava e tal. de graça, vendia? Vendia ou dava, você queria que circulasse, né? Não tinha retorno financeiro nenhum, era só para difundir. E aquilo virou um grande movimento nacional, né? O Glauco Matoso começou a entrar nisso. Teve os caras mais bem-sucedidos, tipo Ulisses Tavares, que os poemas dele chegaram a sair numa novela da Rede Globo e tal. Mas o base, Aristide Klaff, tinha um cara lá, eu não estou lembrado do nome dele lá, o Bel, cara de Santa Catarina, que ele fazia os livros, rodava em gráfico e ele dava. Ele esquecia os livros nas paradas de ônibus, naquela época, né, dos 70 para os 80 e tal. E isso foi até mais ou menos 90. Em 90 o pessoal envelheceu, cansou e parou.
Mas, por exemplo, eu tinha um amigo meu que tinha se formado comigo na escola técnica, o João Bosco, poeta também, e ele foi morar no Rio e ele começou a me mandar esses livros. E aí eu fiz o percurso inverso. Aqui em Manaus, acho que só o Arnaldo Garcês, que eu me lembro que fazia esse tipo de coisa, o Bartolo, eu acho que mais umas 3 ou 4 poetas. Então eu mandava o meu livro para o Rio, ele mandava para o pessoal lá, distribuía lá, e os caras mandavam. E de repente o cara, o Raul Sanches, um poeta de Santos, ele montou um livro chamado Catálogo da Poesia Independente, que tinha relacionado uns 500 poetas, mais ou menos, com endereço, caixa postal e tudo mais. Alguns eu me correspondo até hoje, o Cleides Amaral, o Hélio Lete, lá de Curitiba. Alice Ruiz, né? Alice Ruiz, lá, a mulher do Paulo Leminski. A filha dele, a Estrela, é uma puta poetisa. Chegou a conhecer o Leminski? Não, ele morreu, estava em São Paulo quando ele faleceu. Ele faleceu novo, né? 45, 46 anos e tal. Mas ele pessoalmente não, mas me correspondia com eles, mandava lá. O Hélio era muito amigo deles. O Hélio vivia lá na casa deles. O Hélio Letes. O Hélio disse que estava morando já em Nova York. Quando ele veio para cá, caiu o negócio em cima dele lá, ele morreu dentro do apartamento. Eu era amigo do César Oiticica, do irmão dele. Do Cezinha também, que é artista plástico, cuida da Fundação Hélio Oiticica no Rio de Janeiro. Mas o Glauco Matoso me correspondia muito com ele. Está produzindo o Glauco? Tá, ele ficou cego, né? O nome dele é João, acho que João Pereira da Silva, uma coisa desse tipo. Ele era bancário. E ele usou o pseudônimo porque ele começou a ter glaucoma novo, né? E até perder a visão completa, acho que já no final dos anos 90. Mas é um cara puta sonetista e tudo mais. E todo livro que ele lançava, ele me mandava. O Batizado dos Careca, o Pedófilo Amador, mandava o Pedófilo Amador, o Limerick, ele mandava autografar, mandava jornal. E outros caras lá, o Sebastião Nunes, que ainda estava vivo lá em Sabará, em Minas, também é um puta poeta. O Marcelo Dolabella. Marcelo Dolabella fez o primeiro livro sobre rock, a BZ do rock brasileiro. Faleceu, acho que no começo do ano passado. Da minha idade, ele. E a gente perdeu muita gente nisso, né? Dessa pandemia maluca que está tendo aí. Mas eu vejo com atenção os novos poetas que estão surgindo. Me interesso pelo trabalho desse pessoal, inclusive pelo seu, puta contista, gosto muito. Tenho quase todos os seus livros. Uma puta contista, né? Na verdade, eu adoro. Mas é isso. Agora, Simão Pessoa, eu ia te perguntar assim, a tua relação com o mercado editorial, né? Como é que foi? Cara, não existe mercado editorial. Não existe, né? Você não vê nenhuma iniciativa do governo assim para fomentar um público leitor, né? O pessoal não lê mais. As revistas estão se fechando, as próprias revistas, acho que a Época acabou de fechar. O pessoal está se informando mais pelo WhatsApp, pelo Facebook. Eu acho as redes sociais muito legais para você trocar informação, mas de repente elas se transformam no caos, né? Com as fake news, com todo mundo dando opinião sobre tudo, todo mundo falando sobre tudo. E aí você tem que viajar muito em algum site específico para encontrar informações interessantes e tudo mais, né? É muito bom, por exemplo, para quem gosta de música, né? Existem milhares de bandas, de coisas diferentes na Ucrânia, na Iugoslávia, não sei mais onde, produzindo e tudo mais. E ao mesmo tempo literatura. Aí o ideal para a literatura é porque é quem domina uma das linguagens aí dominantes, ou o inglês, ou o francês, ou o espanhol. Mas você encontra bastante gente criativa fazendo coisas diferentes e tudo mais, né? E há essa janela aberta assim, para o mundo, né? Mas eu acho que mais para a parte musical do que para as artes. Então leitura não há mercado. As editoras que tinha aqui, só tinha a editora Valer, praticamente está fechada, né? Pouquíssimas livrarias, eu acho que em Manaus não tem nem 10 livrarias, muito. Alguns sebos resistindo bravamente. E eu acho que o meu livro o pessoal compra e joga fora, porque eu não encontro eles nos sebos. Eu tento procurar, eu digo, os caras são uns críticos radicais, né? Eles devem ter ódio do que eu escrevo e detonam. Eu ia te perguntar uma coisa, Simão, sobre o amazonense gosta de ler? Assim... O brasileiro não tem hábito de ler, então o Amazonas não é uma exceção, né? Mais grave, se você for analisar, aqui em Manaus deve ter eu calculo, uma cidade de 2 milhões de habitantes, deve ter uns 1000 caras que gostam de ler.
Então é um universo muito pequeno. Esse pessoal que vai de domingo comprar livro na feira é os mesmos, não muda, sabe? O ideal seria isso. O governo, a prefeitura, o governo do estado, sei lá. Montar biblioteca, volante, ou comprar de livro e dar para a criançada lá nas escolas, levar para os bairros, tentar expandir isso para ver se cria uma geração. Até porque o livro é muito caro, como são poucas pessoas que leem, o custo sobe muito grande. O cara fica com aquele pobre que só rico que lê. E é verdade, porque só rico tem, mas rico não lê. Sabe? Quem lê é os fudidos, que é o pessoal que trabalha durante o dia para fazer faculdade à noite. Entendeu? O cara que tem grana está na faculdade durante o dia, que é de graça. Os fudidos como a gente tem que ralar durante o dia para pagar a faculdade à noite. É a mesma coisa se dá na questão da literatura, né? Os caras que têm grana vão viajar, vão para a Europa, não vão ler. A gente vai ler porque a gente não. Para mim, foi a maior fonte de divertimento, né? Porque, por exemplo, na leitura você tem que estar imaginando o tempo todo. É diferente de você ir para o cinema. No cinema tu está pegando informação ali e tudo mais. Ou música, tu está escutando música ali, está na tua. Aí quando tu está lendo um livro, um romance, um conto, mas tu tem que estar imaginando aquela situação. Então é uma coisa interativa de ti contigo mesmo, né? Então isso é ruim, o pessoal não gosta de pensar, o pessoal não gosta de ler. E aí o Estado teria que entrar nisso para intervir nisso, para forçar, para obrigar e tudo mais. Agora não dá para botar uma criança para ler Machado de Assis, que ele é chato até hoje, né? José de Alencar é chato até hoje. Pô, tem coisas melhores, manda o pessoal ler Rubem Fonseca, manda o pessoal ler Paulo Leminski, Rubem Braga, entendeu? Perfeitamente. Um Simão Pessoa. Não, eu não, que eu sou proibido para menores. Simão, vamos falar um pouquinho do cenário político, né, aqui no estado do Amazonas. Você tem esse livro aqui, Folclore Político do Amazonas. Na verdade, você tinha uma coluna no jornal, né? Como é que se chamava a coluna? Eu tinha A Boca do Inferno, no Correio Amazonense, e tinha na crítica também uma de folclore político. E isso era um projeto lá, que eu acho que era o resgate da identidade, feito pelo ex-secretário Robério Braga, e era para fazer a memória de nós, que nós não temos memória, né? E aí eu peguei essa parte de, não, vamos contar os causos, as histórias que a gente escuta por aí sobre político, algumas verdadeiras, outras mentirosas e tudo mais. E aí resultou nesse livro, e depois eu fiz um outro, que é o Sanatório Geral, depois eu fiz mais uns 3 livros dele, que deve ter, mas esse aqui eu já peguei também do Brasil inteiro, né? Então deve ter uns 600 causas desse aqui. Esse aqui deve ter uns 100 e esse aqui deve ter uns 600. Sanatório Geral, que é a apresentação do Zé Maria, mostrando que política no Brasil é um hospício, né? Por isso que o nome é Sanatório Geral. Mas ainda tem muito assunto para se falar, trazendo para cá para o nosso cenário aqui no estado do Amazonas? De política? Não, você quer que histórias engraçadas. Estão muito sérios agora os políticos, que não dá mais para você... Um dos caras que fazia o que era muito legal nisso era o Gilberto. O Gilberto Mestre era muito interessante. Tem uma história dela que eu gosto de contar, que é o seguinte: eu acho que em 92, quando ia ter a Eco 92 no Rio, ele tinha sido eleito em 90, o Gilberto, e em 91 ele assumiu o governo, era o terceiro governo dele, e também foi o último. E aí o prefeito Mauro Paulaim, lá de Inhamudá, veio com uma história que tinha 1 milhão de jacaré cercando a ilha de Inhamudá. E aí o Gilberto pediu autorização do Ibama para matar jacaré e tal, né? Que era no mesmo ano que ia começar a Eco 92, aquela primeira conferência do meio ambiente e tal. E aí o pessoal, os ambientalistas, ficaram loucos, né? Criaram uma guerra contra o Gilberto. Eles diziam, não, mas lá na Flórida, lá nos Everglades, o pessoal caça crocodilo e tal, e tudo mais e tal. O pessoal da Folha de São Paulo mandaram um jornalista ir com Jardim Barbalho, que era o governador do Pará, para saber dessa história, né? E aí o cara chegou lá, o jornalista perguntou, escuta, o governador, o pessoal está dizendo que tem 1 milhão de jacaré e tudo mais, na ilha de Inhamudá, e do outro lado fica Faro. E como é? Ele disse, olha, em Faro não tem nenhum ataque de jacaré há 50 anos, isso é invenção do Gilberto Mestrinho, para tomar dinheiro do governo, alguma coisa desse tipo. Aí o cara veio para cá, para entrevistar o Gilberto. Aí falou assim, governador, eu estive lá com o seu amigo do Pará, e ele falou que essa história aí está furada, que não tem ataque de jacaré há 50 anos lá em Faro. Como é que tem 1 milhão de jacaré aqui em Inhamudá? Quem é que está mentindo, o senhor ou ele? Aí ele disse, não, nenhum dos dois.
É verdade mesmo. Deixa eu explicar. Esse jacaré nosso está aqui desde o tempo dos dinossauros. Ele foi se adaptando. Ele sabe que na culinária amazonense ninguém come jacaré. A gente come tartaruga, jabuti, tracajá, mata-mata, mas não come jacaré. E ele aprendeu que os paraenses gostam de comer jacaré. Então eles vão até aí onde não dá. De lá eles não passam, senão eles vão ser mortos pelos paraenses, vão ser comidos e tal. É porque eles são bichos inteligentes. O cara ficou puto, foi embora. Não sabe a matéria. Parar de encher o saco do Gilberto. Perfeito, Simão. Agora, Simão, e esse livro aqui, qual foi o motivo dessa homenagem aqui? É uma homenagem, né? A Bica, Amor de Bica. Amor de Bica, onde batifica. É a banda independente com Santo Armando, né? Faria, Simão Pessoa. O Marco morreu ano passado, né? O Orlando Faria morreu já há 6 anos. Amor de Bica. Isso é um livro até para resgatar a história da Bica, porque a Bica, durante certo tempo, foi sempre a parte mais escrachada e politizada do carnaval de rua amazonense, né? A gente fundou a Bica em 87, no ano que acabaram com o carnaval na Avenida Eduardo Ribeiro e levaram lá para João Batista, que na época era João Alfredo. E aí ficou um vazio aqui, né? A banda Mendes não estava mais saindo, e aí o pessoal resolveu, vamos fazer uma banda aqui do bar do Armando e tal. O nome Banda Independente de Confraria do Armando foi dado pelo Sérgio Litai, pelo advogado, que também já faleceu. Na realidade, 70% dos fundadores já subiram para o segundo andar. A gente fez esse livro em 2005, foi reeditado em 2006. E há uns 4 anos atrás eu fiz um outro com o Chicão, já atualizando, porque isso aí só vai até o carnaval de 2004, aí atualizando e tal. O Chicão, infelizmente, Chicão Cruz, também outro fundador da Bica, faleceu esse ano de Covid. De forma que a banda também não saiu ano passado, não vai sair provavelmente, não saiu esse ano também. Eu não sei se para o ano vai sair, vai depender da vacinação. Mas a banda eu quase não frequento mais, porque eu não tenho mais idade para isso, né? Eu sou um senhor da terceira idade, e a terceira idade é uma merda. Mas a banda continua ativa aí, com muita gente, fazendo críticas ao governo. Continua, a banda da Bica mantém essa tradição Mantém, mantém essa tradição da crítica. É que o pessoal, como o Brasil está muito polarizado entre petista e bolsonarista, e eu odeio as duas tribos, então a gente tenta sair desse rame-rame, sair desse fla-flu. Mas é quase que impossível. Se você faz um negócio, você agrada um, desagrada outro e tudo mais. Só que no carnaval não tem isso, né? No carnaval que os caras começaram com esse politicamente correto, começaram a cancelar as marchinhas, porque essa aqui é preconceituosa, porque é assim. E é uma viadagem do caralho, uma frescura, né? Ninguém pode nem falar viadagem, nem frescura agora, que fica todo mundo horrorizado. Pô, mas isso era comum, a minha geração foi criada discutindo isso, falando sobre isso, brigando pelos direitos dos gays, brigando pelo direito dos negros. E agora fica essa putaria, tu não pode falar de negro porque tu está ofendendo. Porra, não há racismo. São expressões populares que foram entrando no nosso vocabulário e ficando por aí. Quando fala assim, eu tenho um amigo negro, eu estou sendo racista. Não, porra, mas a gente nunca teve diferença. Tenho muitos amigos negros. Eu andava com o Nestor para cima e para baixo, com o Nestor Nascimento. Tem amigo de infância lá, um dos melhores amigos meus, o Luiz Lobão, é negro. A gente nunca viu cor do cara. O cara é meu amigo e pronto, podia ser amarelo, japonês, pigmeu. Então a gente está muito cheio de frescura, essa geração Nutella que não me interessa, é muito cheia de muito conservadorismo de um lado e muita excrescência do outro e se misturam. Eu não vejo diferença entre Lula e Bolsonaro. Acho que os dois são dois filhos da puta, uma meia merda. Esse pior porque está matando mais gente. Mas no livro a cara de nenhum dos dois. Agora vamos rir mais um pouquinho. Você pode nos brindar com mais uma leitura do Manual do Canalha? Assim. Escolha aí, eu leio. Escolha aí qualquer parte. São vários títulos aqui bem... Ai, meu Deus do céu. Gonorreia, pode ser? Explicando. Também tem... Explicando como é que funciona. Perfeito, vamos lá. Pra gente... A gonorreia. Causada por uma bactéria, essa doença só existia no reino animal, mais precisamente entre os cachorros. Em algum ponto da nossa história recente, os dados são imprecisos, uma dondoca resolveu trepar com seu Fox Terrier e disseminou a moléstia no resto da humanidade.
O resultado é que a gripe se alastrou, virou epidemia, matou uma porrada de gente. E se não fosse Alexander Fleming descobrir por acaso a penicilina, metade da humanidade já teria se fudido. É por essas e outras que não se pode confiar nas mulheres. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Simão Pessoa. Simão Pessoa, a gente está caminhando para o final, né, do nosso programa, Literatura da Gente. Agora que estava ficando interessante. Pois é. Mas eu gostaria de saber de você, eu queria que você, sei lá, mandasse assim, um alô, um recado assim, para as pessoas que estão aí aqui de Manaus, que escrevem poesia, enfim, fazem literatura, né, que não é fácil, é uma luta árdua. Né? Gostaria que você desse um recadinho aí, alguma coisa assim. O pessoal deve saber que escrever é uma maldição. Não é questão de futuro. A gente não vai mudar o mundo com literatura, isso não existe. Quem muda o mundo são os políticos, são as forças sociais mesmo agindo, indo para o quebra-quebra e tal. O que a gente pode fazer é tentar melhorar a cara da humanidade, né? Tentar fazer as pessoas pensarem um pouco mais, raciocinarem um pouco mais, serem mais solidárias, serem mais gentis. Eu acho que é nisso que a literatura... Agora é resistência, né? Você tem que fazer, pegar suas ideias, colocar no papel, ir atrás de uma gráfica, produzir, botar na mão dos outros, dá trabalho. E aí muita gente desiste disso. Mas eu acho que o importante é continuar a insistir, né? Aquele velho ditado lá, água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura, eu acho que é por aí. Eu ainda estou com 65, eu acho que eu quero só mais 5 anos de existência. E vou continuar produzindo enquanto der, enquanto puder. Tem alguma coisa aí a caminho aí que você eu tô começando a escrever um livro chamado Família Brasil, uma história que deu samba, que é contando a história de 3 gerações de sambista amazonense, né? Do Seu Coraci Brasil, do Edu do Banjo, filho dele, e do Dudu Brasil, filho do Edu do Banjo. Então a gente está começando a pegar depoimento do pessoal e tal, para começar a trabalhar nisso. E aí eu quero fazer mais outro livro, que é o Aí Gostosa, que é a continuação do Alô Doçura, já falando sobre como pegar mulher hoje em dia pela internet, pelas redes sociais, essas coisas aí que tem, como tem, como é que é, WhatsApp? Não, como é que é que você dá like, você dá tiro, você dá não sei lá o quê. Tinder, tem uns 500 lá, babysuga, não sei mais lá o quê. Aí eu explicar para essa garotada que eles são bando de punheteiro, né? Eles gostam de ver pornografia pela TV, mas o pessoal, as mulheres principalmente, estão carentes disso. Está todo mundo abandonando o caminho da luz. Então eu vou falar sobre isso para as novas gerações. Olha, o Simão Pessoa, foi um prazer imenso conversar contigo. O prazer foi meu. Uma alegria imensa tê-lo aqui no nosso programa Literatura da Gente. Tá? Estamos já finalizando. Eu queria aqui agradecer, né, o espaço, no estabelecimento que nos concedeu aqui a honra desse momento. É o hotel, deixa eu ler pra ti que tu tá mais cega do que eu. Aqui na Avenida Eduardo. Já corta, depois tu vê aí. Eu tô conseguindo. Olha, mas olha. Deixa eu ler. Eu leio pra ti. Olha. A Avenida Eduardo Ribeiro, 890, Centro, Manaus, Amazonas. Casa Perpétua, hotel de charme, né? E realmente é bem charmoso, tá de parabéns. E é isso, ficamos por aqui, tá? Não esqueçam, gente, sempre aos domingos, vocês vão lá no nosso canal no YouTube, se inscrevam, comentem, dê aquele like gostosinho, assim, assim ou assim. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. Um beijo!